Saudações a todos, Ari aqui mais uma vez, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje comentando um pouco sobre a prática e o trabalho com os anjos, seus processos de teurgia, o porquê muitos não gostam de trabalhar com eles e principalmente o modo como eles agem. Bom, antes de iniciar o vídeo, quero justificar, o sumiço aqui dos vídeos, ou porque eu estou tão inóspito em redes sociais. Gente, é simples, já tem um tempinho que eu iniciei um processo de teurgia com os anjos, um processo de trabalho um pouco mais interno. E é um processo que eu gosto de fazer de tempos em tempos, é um processo que eu gosto de fazer pelo menos uma vez no ano, trabalhar alguns aspectos evolutivos ali. E afins, isso me leva a permanecer um tanto quanto fora de rede social, não gravar muitos vídeos, porque isso acaba tomando um tempo. Até porque, na maioria das vezes, os anjos eles vão levar você a uma evolução interna que vão te levar a questionamentos que levarão você a querer se isolar para, vamos assim dizer, filosofar, né? Conhecer a você mesmo. Muita gente às vezes me procura e fala: Ari, por que a galera não gosta de trabalhar com os anjos? Por que o pessoal tem um certo preconceito, um certo receio de trabalhar com eles? E a resposta é bem simples, os anjos, eles não são, por exemplo, como os daimons da Goetia, que vão pegar uma determinada situação, um exemplo comum, uma situação financeira, e vão simplesmente, olha, tá aqui o seu dinheiro, tá aqui o que você pediu, e vão fazê-lo sem mais nem menos. Eles vão trabalhar você inicialmente, né? Na maioria das vezes quando a gente fala eles vão trabalhar você, eles vão pegar as situações negativas, aquilo que tem que ser transmutado, aquilo que tem que ser melhorado, e vão te mostrar. E na maioria das vezes as pessoas não querem passar por esse aspecto, então acabam procurando outros sistemas, outras práticas, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com os anjos, principalmente, apesar de ser raro alguém me procurar querendo aspectos evolutivos. Olha, tô querendo evoluir como pessoa, querendo trabalhar como pessoa, e a pessoa querer trabalhar com os anjos, né? Na maioria das vezes as pessoas elas querem realmente coisas mais voltadas ao mundo físico, dinheiro, amoroso, né? Uma pergunta também que já me fizeram: Ari, por que a gente nunca vê esses anjos trabalhando aspectos amorosos? Cara, porque na maioria das vezes quem procura a magia, a espiritualidade para questões amorosas, eles querem amarração, eles querem forçar um relacionamento que já está fadado ao fim ou já se deu ao fim, né? E o anjo ele não vai fazer isso. O anjo ele trabalha na maioria das vezes aspectos de amor próprio, ou mesmo num relacionamento onde está havendo desentendimentos, brigas e conflitos. O anjo ele vai se fazer presente na situação, trazendo a paz e a harmonia. Um grande exemplo que aconteceu já tem um tempo foi feito, né? Fui solicitado para fazer uma questão amorosa de uma pessoa. Eu não vou dar tantos detalhes aqui, até por questão de respeito. Eu gosto sempre de manter o que eu faço e afins um tanto quanto no sigilo, fica só entre eu e quem solicitou. Mas essa situação em si vale a pena citar para vocês entenderem o que acontece. A pessoa me procurou, né, alegando: Ari, já fiz um monte de ritual, isso e aquilo, não deu nada. E eu sempre gosto de ver se o anjo, né, ele pode ajudar na situação, se ele pode se fazer presente, sair o que os anjos iriam ajudar. Foi exclusivamente o segundo anjo, que agora eu não me recordo o nome dele. E durante a ritualística, o anjo me revelou a seguinte questão: existem coisas que nessa situação com as quais você ainda não tem conhecimento. Eu não irei lhe dizer, mas eu irei lhe mostrar o porquê a esposa o abandonou. E tudo bem, né? Eu perguntei quanto tempo que o anjo precisaria, né? No prazo de quantos dias. Foi me dado o prazo e depois de um tempo, exclusivamente no sábado à noite, por volta das 9h30, a pessoa ela me manda mensagem. Aparentemente tinha ou ingerido muita bebida alcoólica ou feito o uso de algum entorpecente, xingando o anjo e afins. E aí, na hora que eu olhei aquilo, eu fiquei olhando, né? Depois a pessoa, aparentemente, ela percebeu o que tinha feito e me bloqueou, né? Se quiser me desbloquear para conversar, estou à disposição, inclusive,
não guardo ressentimentos, mas na hora que a situação aconteceu, o que mais me veio à mente foi o anjo. Foi por isso que a esposa deixou ele, porque aparentemente faz ingestão de alguma substância e às vezes fica agressivo, porque no meu ponto de vista, se a pessoa tem o tipo de atitude que ele teve, numa pessoa com a qual ele nem conhece porque estava prestando um serviço, ou mesmo com uma pessoa com a qual ele não tem conhecimento, e se fosse o caso, se eu fosse uma pessoa vingativa, poderia causar-lhe prejuízo, e ele age dessa maneira, imagina com qual ele não tratava essa mulher. E bom, né, esse é um dos modos com os quais os anjos agem. Eles levam você à transmutação interna, eles levam você a mudanças internas. E é por isso que, né, muitas das vezes a gente recomenda, né, não só a gente, os praticantes, mas os próprios livros, que ao trabalhar com Goethe, ao trabalhar com sistemas de evocação de Daimons, é sempre bom antes você ter uma experiência com os anjos, porque na primeira página do livro da Goethe tem um alerta, né, de que se você não estiver em equilíbrio, o desequilíbrio será usado contra você. Então, o que acaba acontecendo? O anjo ele vai trabalhar esse seu interno. Se você é uma pessoa que às vezes tem um excesso de elemento fogo, ele vai trabalhar e equilibrar isso, elemento água, ar, terra. Ele vai trabalhar esse aspecto. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que sempre fui muito pé firme, né? É muito 880. E os anjos, eles trabalharam muito o aspecto que eu tinha acesso no mapa, que era fogo, né? Trazendo a calmaria, a virtude da paciência, né? E foi um dos principais aspectos que eu tive de trabalhar inicialmente, que foi a virtude da paciência, né? A virtude da gente, às vezes, compreender melhor uma situação, analisar melhor a situação e ter mais calma mediante certas dificuldades. E o anjo, né, ele sempre vai trabalhar nesses aspectos. Ele não vai pegar por você e vai falar assim, olha aqui, eu tô aqui o que você quer, tchau. Não, ele vai te levar por toda uma jornada. A minha, como foi uma jornada muito interior, eu não posso falar assim, tive problemas, né, tive prejuízos com os anjos. Eu posso dizer que eu estar inóspito ali das redes sociais, dá uma travada ali no financeiro, porque a gente acaba não postando muita coisa, não chamando tanta atenção, mas teve ali a parcela de auxílio, né? Teve ali a parcela de auxílio na situação. E eu falo, sou muito grato por cada anjo, eu não vou citar o nome de todos aqui, foram muitos, né? Chamando aí uma vez por semana, cada um dando a sua orientação, cada um trabalhando o seu aspecto. E muita gente pergunta, Ari, até onde os anjos vão, o que eles podem fazer? Pode-se dizer que eles podem fazer praticamente de tudo, né? Mas diferente dos daimons, eles vão focar mais em um aspecto de evolução, trabalho, aprendizado, do que realmente em chegar a te dar a situação e ir embora, né? Pode-se dizer que o anjo ali ele trabalha muito no sete de ouros, por exemplo, né? O trabalho, o aprendizado e afins. Eu cito como exemplo quando eu fui fazer um ritual com alguns espíritos de Marte e eles acabaram que por me ensinar alguns feitiços, né? Tanto de banimento quanto transmutação de energias e afins. E acaba que isso é algo que sempre acrescenta. E aí, o pessoal pergunta, Tari, tudo bem, mas por que a galera não gosta dos anjos? É porque na grande maioria das vezes, se você o procura para uma situação onde essa situação ela lhe prejudica, o anjo posteriormente ele pode acabar com aquilo e lhe conceder outra situação. Por exemplo, você procura para uma ascensão profissional, eu quero ser promovido. E aí acaba que, peraí, eu fui dispensado, eu fui demitido. Mas aí passa uma semana, isso foi um caso que realmente aconteceu, e você recebe uma proposta muito melhor, num local onde você vai ser muito mais bem tratado, vai poder se desenvolver muito mais, né? E isso é corriqueiramente comum, né? O anjo ele trabalha esse aspecto. Que nem, por exemplo, eu citei da pessoa que surtou. Como o anjo disse, eu não vou lhe dizer, eu vou lhe mostrar. E mostrou.
né? O porquê daquela situação. E bom, algumas perguntas que às vezes algumas pessoas podem fazer. Ari, qual é o livro que você recomenda em relação aos anjos? Inicialmente, com a descrição dos anjos, trazendo descrições, características, letra, dia, horário e afins, é um livro chamado A Cabala de Akash Barakash. É um livro que até hoje, no momento, eu não consegui encontrá-lo em mídia física, vamos assim dizer, o livro mesmo, até porque é um livro, se salvo me engano, de 1.500 páginas. Eu tenho um grande amigo que imprimiu esse livro, né? Deram 3 apostilas das maiores, porque não tem como imprimir aquilo em uma única pasta e deixar aquilo ali anexado, né? Então ele tem que ser dividido. Mas inicialmente a Cabala de Akash Barakash, se você pretende executar aí algum trabalho de chamada e evocação dos anjos, a gente tem o sistema de tritêmios, né? Johannes Tritêmios, que traz a prática ali das evocações dos anjos, mas claro, vale orientar que não é porque é um anjo que ele não vai te fazer mal, tá? O anjo ele consegue ser tão perigoso quanto um daimon, porque um pedido ali feito errado numa situação com qual ele julgue ser prejudicial a você, ele pode acabar com a sua vida. Por exemplo, não tem muito a ver com os anjos, eu não coloco muita fé que aquilo seja realmente o Arcanjo Miguel, é aquela oração de 21 dias de Arcanjo Miguel. O que eu conheço de pessoas que já vieram até mim com a vida quase que totalmente destruída, Ari, eu perdi emprego, eu perdi carro, eu perdi relacionamento, as pessoas se afastaram de mim. Então, o que que acontece? Quando eu digo que o anjo ele consegue ser mais perigoso do que um daimon, eu digo muito nesses aspectos, porque na maioria das vezes, por exemplo, se você pede para ele, olha, abre os meus caminhos, traga as minhas oportunidades, e você é uma pessoa que está num relacionamento que te prende, que te impede às vezes de exercer dada a função que você pediu, ele vai acabar com o seu relacionamento e não vai pensar 2 vezes em fazer. Né? Por exemplo, muita gente às vezes, porque eu fui pedir para Gabriel cura psicológica, isso foi um caso que eu também tive de resolver, né? Pela graça aí dos deuses a gente conseguiu se sobressair, conseguimos resolver a situação de modo positivo, né? Claro que eu também, tanto o próprio anjo orientou a pessoa aos auxílios físicos, né, psicológicos e afins, mas conseguimos resolver a situação. Que é, por exemplo, você acredita ter um trauma, né? E lembrando, você acreditar ter um trauma e você ter, sem ter um diagnóstico clínico, na maioria das vezes, se você for pedir ajuda a um anjo, ele pode agravar a situação, que foi o que aconteceu. Né, foi pedir a cura psicológica a Gabriel e Gabriel acabou exaltando todo aquele aspecto ao invés de retraí-lo. Né? Ele expandiu o que não deveria ter sido expandido, mas o que aconteceu? A partir disso, a pessoa teve a coragem de buscar ajuda. Né? E isso é o que muitos colocam como um aspecto negativo de trabalho com anjos, porque você está tentando sanar um problema, sanar uma situação, trazer uma resolução, e na maioria das vezes ele vai piorar a situação para que você enxergue a solução. Né? O anjo ele não trabalha naquele aspecto, olha meu querido, toma aqui e vai embora. Não, ele vai chegar, ele vai olhar para a situação, vamos ver como eu posso trabalhar aqui. Né? E uma pergunta também, não condiz muito com o vídeo, mas o pessoal pergunta, Ari, como os anjos aparecem? Depende, né? Na maioria das vezes os anjos eles podem aparecer numa forma com vários olhos, várias asas, rostos de animais e afins, como uma forma semi-humana, uma forma um tanto quanto humanoide, ou mesmo somente como esferas de luz. Depende muito do anjo, depende muito do ser e depende muito da pessoa, né? Da mesma forma que alguns espíritos eles não aparecem da mesma forma para alguns, os anjos agem da mesma maneira. Às vezes o anjo que para um colega ele apareceu como uma esfera de luz, para mim ele aparece como um guerreiro. Né? Eu sinto que, por exemplo, não um anjo, mas uma inteligência planetária, é exclusivamente a inteligência planetária solar. Ele apareceu, né, para um amigo como uma grande esfera de luz branca, para outro como uma esfera amarela, e para mim ele apareceu como um cavaleiro dourado, né, brilhante, mas como um cavaleiro dourado. Então, o que acontece? A forma com a qual eles vão aparecer também depende muito da pessoa, né? O preparo que a pessoa tem, como ela pode lidar com aquilo,
né? É por isso que eu sempre falo a importância de sanarmos dúvidas com colegas ou mesmo conversarmos sobre a situação, porque às vezes a gente pensa, nossa, eu estou ficando louco. E não estamos, você apenas está vendo algo de um ponto de vista diferente. Mas retomando a situação, né? O pessoal pergunta também, Ari, quando você usa um anjo, quando você usa um olímpico e afins, eu vou colocar também os olímpicos nessa situação, apesar deles abrangerem mais algumas áreas, mas nesse quesito eu vou colocá-los. Por exemplo, uma criança está com problema, eu não vou chamar um daimon, né? Não irei chamar um daimon para resolver a situação, chamarei um anjo, né? Ah, mas você vai chamar o arcanjo, quem? Depende da situação, né? Cada anjo ali dos 72, eles correspondem a uma virtude. Eles têm uma virtude, por exemplo, é um problema de saúde, é um problema com eloquência, é um problema ali de ser uma criança que é muito inquieta. Cada anjo ele pode ajudar nessa maneira, ajudar no seu desenvolvimento, ajudar em aspectos internos da pessoa, né? Tudo depende do caso. Entretanto, ele sempre vai trabalhar isso de uma forma evolutiva, levando você a compreender a situação, né? Como eu citei, o meu próprio exemplo, as situações com as quais eu tinha de lidar, nenhuma delas ele simplesmente chegou, pôs a mão e foi embora, em todas elas. Por mais que eles concederam ali uma energia, ou melhor, um equilíbrio energético, eu tive de lidar com aquela situação de alguma maneira. Às vezes, por exemplo, eu sou um cara que todo mundo que me conhece sabe, eu sou um cara muito pavio curto. Não aquele cara, nossa, grosso, ignorante, qualquer coisa quer arrumar briga, mas um cara que eu não tolero muita coisa. Eu não tolero muita gracinha, por exemplo. Vamos falar assim, quando eu digo gracinha, gente engraçadinha que gosta de, às vezes, desfazer das pessoas, ou tem algum tipo de preconceito, é o tipo de coisa que eu não tolero, né? E através dos anjos eu tive uma ampliação nesse aspecto, né? Dessa paciência com essas pessoas, porque o próprio anjo me mostrou, trouxe ensinamentos de que na maioria das vezes quando a pessoa ela nutre algum tipo de coisa assim, ela tem um problema interno, então não adianta você querer resolver aquilo, né? E o melhor de tudo é deixar em questões legais e afins e pronto, né? Como também ele me trouxe aspectos da paciência para resolucionar certas situações burocráticas, né? Para quem me conhece, sabe, eu tenho outras questões fora da magia, do ocultismo e afins, e são questões na maioria das vezes burocráticas, que levam tempo para serem resolvidas e que testam a sua paciência, né? E o grande atributo que eu notei, a maior relevância foi no aspecto da paciência, foi no aspecto de entender que nem tudo e todos funcionam no mesmo modo, velocidade e agilidade que eu, né? Ele exaltou até mesmo aspectos de descanso. Para terem uma ideia, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar. Não consigo ser aquela pessoa que queria uma semana sem fazer nada. Não, eu gosto de trabalhar, eu gosto de treinar, eu gosto de sempre estar em movimento. E durante um dos ritos, o próprio anjo virou para mim e disse: se você não parar, se você não descansar, eu irei te parar. Nem que seja necessário inserir uma doença, uma enfermidade em você. Mas se você não descansar, eu o forçarei a fazer. Que é o que? Eu acabo não descansando. Enquanto tem coisas para fazer, eu estou fazendo, né? E reconheço que isso não é um atributo positivo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. Sempre estou aqui, ó. Tem uma outra mesa aqui do lado e eu sempre estou ali, sentado com ela. Às vezes não estou atendendo, não estou em um dia de ritualística. Coloco as pernas para cima e fico sentado aqui, lendo, refletindo, né? Então, o que acontece? Até nisso, houve a ressaltação, né? O excesso, por mais que seja um excesso de estudo, o interesse, a necessidade de aprender, ela em excesso também te faz mal, né? Então, só nisso a gente tem vários e vários exemplos de como os anjos trabalham e por que muitos não gostam deles, pelo aspecto de que eles podem tirar da sua vida situações que você gosta, que são cômodas, né? Situações com as quais, na maioria das vezes, estão te atrapalhando. Por exemplo, você é uma pessoa muito baladeira, vou sair, vou fazer festa, e isso está começando a afetar seu âmbito familiar, seu âmbito profissional, e você realiza um ritual com anjos, né? Um exemplo, um ritual de prosperidade. Cara, o anjo, se ele vê que aquilo ali tá te atrapalhando, ele vai encerrar aquilo, né? Eu conheço pessoas que fizeram esses rituais e falaram: olha, eu não sinto mais vontade de ingerir bebida alcoólica, não sinto mais vontade de sair, minha vida melhorou muito, né? Eu mudei muita coisa,
E isso é comum, né? A questão é que nem sempre as pessoas estão dispostas a encarar essa evolução, encarar essa mudança, né? Eu digo que as pessoas que estão com maior necessidade de mudar são aqueles com os quais lidam com magia, aqueles que trabalham nesse aspecto, né? A gente está sempre com uma necessidade de mudança, a gente tem sempre uma necessidade de evoluir, tá? E isso é um aspecto muito interessante, né? Eu mesmo sempre estou aí na busca de sempre melhorias, né? Tanto profissionais quanto pessoal, né? Melhorar o modo com o qual eu trabalho, o modo como eu lido com as coisas, né? Isso é sempre importante. E eu gosto de trabalhar certas virtudes dos anjos, chegar e falar, olha, eu vi que você tem virtude X, né? Você se importa e pode me conceder essa virtude. É sempre bom, né, quando é do seu interesse, porque também, na maioria das vezes, o pessoal vê o anjo ali, porque o anjo faz isso, né? Mas é uma descrição muito chula, uma descrição muito fraca, e acaba que não desperta o interesse em realmente trabalhar com eles. Por isso eu recomendo, né, a Cabala de Akash Barakash, que cada anjo ali ele vai ter uma página e meia, 2 páginas de informações, de discussão sobre ele, né? O selo dele, são selos até um tanto quanto diferentes e afins. Mas, bom, gente, é isso. Trazendo um breve comentário sobre essa questão dos anjos, né? Como eles me ajudaram e como estão me ajudando. Em breve eu pretendo trazer relatos e informações sobre anjos específicos. Aí, o Mabel, Poiel e afins e vários outros. Mas, bom, eu agradeço a quem viu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, comenta. Cara, me segue lá no Instagram, que é onde eu geralmente posto mais coisas. O pessoal manda muita mensagem, às vezes no Facebook, eu mando solicitação. Pessoal, eu não uso tanto o Facebook, né? Eu uso mais o Instagram, que é onde eu consigo ter uma maior interação com todos. É onde eu consigo ter realmente um contato maior com todos. Então, me segue lá, né? É só colocar Iriniel Thiago, tudo minúsculo e tudo junto, que você me encontra. Se você precisa de uma consulta, de um atendimento, de uma ritualística, o meu WhatsApp profissional também está aqui. É só mandar a mensagem que no mais rápido possível eu te respondo. Então, eu agradeço a quem viu o vídeo até aqui. Até a próxima. Fui.